Graça e paz, meu amado, minha amada. Povo que ama o Cordeiro, espera o leão. A palavra de Deus diz assim, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, cordeiro, ou seja, filhote de carneiro e ovelha, é um animal dócil e indefeso, criado normalmente em rebanhos, e que requer muito cuidados por tratar-se de um animal muito sensível. A lei de Deus, entregue a Moisés, requeria que o povo de Israel oferecesse como sacrifício cordeiros puros, sem manchas e sem defeitos, para a remissão dos pecados. Os sacrifícios de animais, e até mesmo de humanos, eram comuns entre várias doutrinas, várias culturas naquela época. E quando Abraão, sendo testado na sua fé, foi ordenado a oferecer o seu único filho, Isaque, como sacrifício a Deus, o mesmo foi surpreendentemente impedido, no último momento, pelo anjo do Senhor, que lhes apresentou um cordeiro para o sacrifício. Atualmente, abolida a lei de Moisés, vivemos pela graça de Jesus, e sacrifícios não são mais aceitos pelo Senhor, com exceção do nosso sacrifício vivo de louvor, que é o nosso culto racional, oferecido com gratidão ao nosso Senhor Jesus pela nossa grande salvação. Leão, tido como rei das selvas, meus amados, é o segundo maior felino do mundo, só perde para o tigre. É um animal poderoso e autoritário, que defende o seu território com rigor. Leões são animais que vivem em grupos, composto por um macho, várias fêmeas e jovens. Cabendo ao macho a função de proteção do grupo, enquanto que às fêmeas cabe a caça e o cuidado com os filhotes. Tido como o mais forte e poderoso entre os animais, é dominador e enfrenta a qualquer um sem temer a nada nem a ninguém. Livro de Provérbios,
capítulo 30, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: o leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Meus amados, na Bíblia, Jesus é tratado como um cordeiro, por seu sacrifício único e santo, que nos redimiu da morte eterna e nos assegurou a vida eterna. E é tratado também como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, cujo rugido faz estremecer toda a terra. Aquele que venceu a morte, venceu o mal, venceu o mundo, por amor de nós, os que nele cremos. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Meus amados, também no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus amados, Jesus veio como um mestre e como um cordeiro. E muitos que nele não creem, muito menos crerão que ele está voltando. Mas dessa vez, como leão, juiz e rei, para resgatar o seu povo, os seus fiéis, e para julgar os que obstinadamente o rejeitam. Ele veio humilde, como um cordeiro, mas volta poderoso como um leão, para reinar para sempre. Quando isso ocorrerá, ninguém sabe, meus amados. Mas sabemos que será breve, a qualquer momento, e precisamos estar preparados para não sermos apanhados de surpresa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glórias a Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus virá outra vez, o leão, para trazer salvação eterna àqueles que, como nós, o esperam com ansiedade.
contam com uma reencarnação se surpreenderão, porque não há outra vida terrestre. Os que esperam por um purgatório também se decepcionarão, porque os salvos irão diretamente para o céu. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glórias a nosso Deus. Meus amados, todas as dores, todo o sofrimento, todo o padecer do povo de Deus, também toda a corrupção, violência, terrorismo, guerras, toda a injustiça e todo o mal desaparecerá. Todo engano também se extinguirá, como acabamos de ler. O próprio Senhor é quem enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e com Ele viveremos para sempre, na sua graça e na sua paz eternamente. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Meus amados, Jesus prometeu que voltaria para nos levar com Ele. Que honra, meus amados! Que promessa maravilhosa! Meus amados, quem crê nessas palavras suporta qualquer coisa, atravessa qualquer dificuldade desta vida com um sorriso, sem murmurar. E isso, meus amados, é fé. É muito bom saber que, diferentemente do mundo, que será julgado para salvação ou perdição, nós, os seus fiéis, seremos julgados apenas para receber galardão, mais ou menos galardão. Pois não estamos mais sujeitos à vida ou à morte, visto que já passamos da morte para a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: pois assim, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glórias a Deus. Meus amados, precisamos
vigiar e orar sempre, para que não decaiamos da graça de Jesus e não sejamos absorvidos pelo mundo. Quando Jesus voltar, o mundo passará por grandes provações, mas nós, os que permanecermos fiéis, estaremos isentos desse sofrimento, porque seremos arrebatados, elevados às nuvens, a encontrar com o Senhor no céu. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glórias a Deus. Meus amados, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados, que glória! Jesus nos trouxe, meus amados, a sua graça, a única forma de salvação para os homens. E muitos cristãos ainda resistem e vivem pela lei de Moisés, oferecendo sacrifícios, meus amados, batismo nas águas, jejuns, vigílias, subida aos montes, ou seja, ainda não se converteram a Jesus e creem que suas práticas poderão salvá-los. Muitos querem ser salvos, meus amados, mas vivendo da forma como lhes agrada, desprezando as leis de Deus. Meus amados, ainda não dá tempo de abandonar as iniquidades do mundo e se converter a Jesus. Aqueles que estão destinados para a salvação, meus amados, com certeza se converterão. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Meus amados, apartemo-nos, irmãos, de toda maldade, toda malícia, toda iniquidade, toda idolatria. Naquele dia, meus amados, ouçam bem, Maria não vos poderá salvar. O Papa, tampouco. Os seus santos e orixás não te salvarão, e nem a eles mesmos, porque já estão condenados. Precisamos nos manter firmes em Jesus, irrepreensíveis na nossa fé nele, para que as nossas histórias tenham um final muito feliz. É Jesus. É Ele, o único que nos pode salvar. E não tente imaginar, meus amados, como serão o novo céu e a nova terra. Não tente, meu amado, você não vai conseguir. O que sabemos é que é um lugar de paz e alegria, sem choro, nem clamor. É algo tão surpreendente que nós nem nos lembraremos mais deste mundo. Vocês querem ver? Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Porque eis que crio novos céus e nova terra,
e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei ao meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Meus amados, meu amado, minha amada, do cordeiro ao leão, meus irmãos, está a graça de Jesus. O novo pacto que ele nos deixou. O único plano para a nossa salvação. Mais uma prova do seu amor por aqueles que o amam. Vivamos do modo como agrada ao Senhor, seguindo os seus mandamentos, sabendo que o seu fardo é leve. E tudo isso que estamos vivendo agora, logo irá passar. Tanto das nossas vidas, quanto das nossas memórias. Retire, meus amados, da tua vida a extinta lei de Moisés. Sacrifícios e práticas judaicas não agradam ao Senhor. Talvez alguns hoje não compreendam, mas todos que estão destinados para a salvação certamente compreenderão e naquele dia dirão: glórias ao Senhor! Como valeu a pena obedecer ao Cordeiro para conhecer o leão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.